Saudações gamers, o meu nome é Johnny Retro do canal Retro Raider e hoje estou aqui no Café Mais Geek para vos falar de RPGs. Hoje vou trazer-vos 5 RPGs que, na minha opinião, todos os fãs e curiosos do género deveriam jogar pelo menos uma vez. Para quem me conhece e para quem acompanha o meu trabalho no YouTube, não é segredo nenhum, eu adoro RPGs e sem dúvida alguma que tem sido muito interessante e um privilégio acompanhar a evolução deste género de videojogos que me diz muito e possivelmente também diz muito a muitos de vocês. Para alguém que já joga RPGs há mais de 20 anos, deixem-me dizer-vos que os jogos RPGs hoje em dia não tem muito a ver com aquilo que se jogava em meados dos anos 90, porque na altura quando eu comecei a jogar e os RPGs apareceram muito antes disso, antes de eu nascer até, o que é certo é que sempre foi um género de jogo mais apontado para um nicho específico. Digamos que não era um género de videojogos para as massas. Mas hoje em dia, no século XXI, 2020, há elementos de RPGs em tudo o que é jogos, mesmo videojogos que não são RPGs na sua essência, tem alguns elementos do género lá metidos no meio. O que é perfeitamente compreensível porque hoje em dia os jogos estão cada vez mais apurados, cada vez os jogos se focam mais nas histórias e na evolução dos personagens, e esses são dois fatores muito importantes que fazem de um RPG aquilo que um RPG é. E tendo em conta que eu sou um jogador mais focado na área retro, nos jogos do passado, hoje decidi trazer aqui para o Café Mais Geek 5 RPGs que, na minha opinião, todos os fãs deveriam jogar. E possivelmente este é um vídeo que vai trazer muita nostalgia a algum de vocês, e para vocês que nunca jogaram nenhum destes títulos, têm de encarar estes jogos e apreciá-los por aquilo que eles são e interpretá-los como quase um livro de histórias, chamemos assim. Portanto, número 1, e vamos viajar no tempo até o ano de 1995, durante a era da Super Famicom, a.k.a. Super Nintendo. E porquê a Super Nintendo e os meados dos anos 90? Porque foi durante esta geração, a geração dos 16 bits, a quarta geração de videojogos, foi sem dúvida alguma a geração dourada dos RPGs. Há quem considere este jogo o melhor RPG de todos os tempos, algumas pessoas consideram-no o melhor jogo de todos os tempos, sem dúvida alguma que para mim é um jogo muito especial e é um jogo que representa na perfeição o auge desta era fantástica para RPGs. Estou a falar, claro, de Chrono Trigger. Para os fãs do género, este jogo não precisa de qualquer apresentação, mas para quem nunca jogou Chrono Trigger, deixem-me explicar a importância deste jogo. Chrono Trigger foi lançado no Japão para a Super Famicom, teve também lançamento na Super Nintendo americana. Infelizmente aqui na Europa nós nunca recebemos este jogo na Super Nintendo e foi um jogo lançado e desenvolvido pela Squaresoft, a antiga Square Enix. E a importância deste jogo é a seguinte, este jogo é a materialização de 3 mentes incríveis a trabalhar em conjunto. Estou a falar daquela que a Squaresoft chamava de Dream Team, composta por Hironobu Sakaguchi, criador de Final Fantasy, Yuji Horii, criador de Dragon Quest, e o grande Akira Toriyama, criador de Dragon Ball. Eu acho que Final Fantasy, Dragon Quest e Dragon Ball não necessitam de quaisquer apresentações, todos nós conhecemos estes nomes e Chrono Trigger é uma combinação incrível destas 3 mentes a trabalhar em conjunto. A história do jogo foca-se em time traveling, as animações e os gráficos são do mais bonito que nós podíamos encontrar na altura. Na minha opinião, e claro que eu sou suspeito porque eu adoro jogos 2D, mas é um jogo que envelheceu extremamente bem, e claro, sendo eu um músico e um fã de músicas de videojogos, a banda sonora deste jogo é, na minha opinião, uma obra-prima. Portanto, esta é a minha primeira sugestão para vocês que querem viajar um pouco até ao passado e viver um pouco da era dourada dos RPGs. Chrono Trigger, sem dúvida alguma, que é obrigatório jogar. Ora bem, vamos fugir um pouco das consolas e avançar um pouco no tempo, até o ano a seguir, até o ano de 1996, e falar de um jogo que saiu para o PC. Não é um exclusivo de PC, mas sem dúvida alguma que se vocês vão jogar este jogo, têm de jogar no PC. Estou a falar do grande e icónico Dungeon Crawler da Blizzard, Diablo, o original. Aqui já estamos a entrar por uma onda um pouco diferente dentro do universo da RPG. Isto é um Dungeon Crawler. Não foi o primeiro Dungeon Crawler, mas foi sem dúvida alguma aquele que pôs o género no mapa e foi sem dúvida alguma aquele que abriu portas para tudo o que foi feito a seguir dentro deste subgénero. Este RPG isométrico de ação é sem dúvida alguma um marco no mundo dos RPGs, sem dúvida alguma um dos melhores jogos já lançados pela Blizzard, um jogo de exploração incrível, um jogo com uma história super detalhada. E deixem-me dizer que na altura, quando eu joguei este jogo pela primeira vez, eu tinha os meus 10 anos mais ou menos e foi a minha primeira introdução ao grind. E claro, se vocês gostam de RPGs, grind é uma das características e há muito grind aqui neste jogo. Mas para mim, esse mesmo grind, o grind pelas dungeons, em busca de melhor armamento, melhores espadas, melhores feitiços, para mim esse é o lado mais divertido deste subgénero de RPGs. E claro, falando em Diablo, eu pessoalmente, e aposto que muitos de vocês, Diablo 2 é um jogo superior,
mas este aqui é sem dúvida alguma o Ground Zero. Portanto, se vocês nunca jogaram um Dungeon Crawler, se vocês gostam de Diablo 3, mas nunca viram o passado desta grande franquia, deem uma oportunidade ao Diablo 1, porque sem dúvida alguma que é um jogo obrigatório também. Ora bem, 1997, PlayStation 1, eu acho que vocês já adivinharam que jogo é este. Este jogo foi extremamente importante porque foi um marco incrível no mundo dos RPGs, porque digamos que foi graças a este jogo que os RPGs se tornaram mais apelativos, digamos assim, para as grandes massas. E embora não tenha sido o primeiro RPG totalmente feito em 3D, é sem dúvida alguma o mais marcante, o mais icónico. Estou a falar, claro, de Final Fantasy VII. E este jogo foi importante porque, em primeiro lugar, em termos gráficos, em termos de performance, em termos de apresentação de jogo, foi revolucionário na altura. Dentro da saga Final Fantasy, que é uma das mais icónicas dentro do género, Final Fantasy VII foi um dos seus maiores marcos, sem dúvida alguma o maior marco na altura, e sem dúvida alguma que para muitos jogadores em todo o mundo, eu sendo um deles, esta foi a introdução ao Ocidente a jogos de JRPGs, ou seja, RPGs japoneses. Há quem diga que este foi uma das razões pela PlayStation 1 se ter tornado super popular e o sistema mais vendido da altura. E novamente eu sou um suspeito aqui porque eu adoro a PlayStation 1, é a minha consola preferida de todos os tempos. Mas sim, tenho de concordar em parte. E o que é que eu posso dizer em relação a Final Fantasy VII que não tenha sido já dito? É um dos meus jogos preferidos de todos os tempos. Não é o meu Final Fantasy preferido, mas sem dúvida alguma que dentro da saga, dentro deste franchise, é possivelmente o que teve mais impacto. Eu tenho de ser honesto aqui, estamos a falar de um jogo antigo, estamos a falar dos primórdios de 3D, um dos primeiros RPGs em 3D, e nesta altura, isto foi uma transição no mundo dos videojogos, portanto da quarta geração para a quinta, os primeiros jogos 3D hoje em dia não envelheceram muito bem, ao contrário dos jogos 2D. Claro que brevemente vamos ter o remake de Final Fantasy VII e essa vai ser possivelmente uma experiência mais agradável para quem não cresceu com este jogo na altura, mas se tiverem a oportunidade, joguem o original. Joguem o original na PlayStation 1, joguem a versão de PC, joguem a versão remasterizada do original, principalmente se vocês são fãs do género, se vocês são fãs de Final Fantasy, se vocês gostam da história dos videojogos, neste caso dos RPGs, é um jogo obrigatório, na minha opinião. Ora bem, este próximo jogo, ainda dentro da temática de RPGs japoneses, ainda dentro do mundo 3D, este é sem dúvida alguma o Ground Zero dos jogos Open World. Um jogo que foi lançado ali em finais de 99 e inícios de 2000, foi lançado para a Sega Dreamcast, um exclusivo na altura. É um jogo que não é para toda a gente, e eu respeito isso, mas é um jogo que qualquer pessoa, e aqui não interessa se são fãs de RPGs ou não, mas qualquer gamer devia dar uma oportunidade a este título. Estou a falar, claro, do icónico Shenmue. Como podem ver, a versão que eu tenho aqui não é a versão original, lançada na altura para a Dreamcast. Esta versão é um remaster que inclui o Shenmue 1 e 2 para a PlayStation 4, também disponível para a Xbox One e PC. E a razão de eu ter jogado este jogo na PlayStation 4 tem a ver com o facto de eu não tinha uma Dreamcast na altura, portanto, a primeira vez que eu joguei Shenmue foi na verdade no ano passado. E se vocês passarem pelo meu canal de YouTube, está lá um vídeo onde eu falo sobre a minha experiência, a minha primeira experiência com este franchise magnífico da Sega. E qual a razão de eu estar a trazer Shenmue para esta lista, tendo em conta que todos os outros jogos são mais antigos, são mais retros, chamemos assim? Tem a ver pelo facto de os RPGs hoje em dia, não só os RPGs, mas jogos em geral, hoje em dia temos montes e montes de jogos open world. Jogos onde nós podemos explorar o universo dentro do jogo, podemos explorar todos os recantos que nós quisermos. E na altura, durante esta geração, na Dreamcast, não havia nada disto, não havia jogos como nós temos hoje, não havia GTA, não havia Skyrim. Estes jogos imensos, super imersivos, onde nós podemos explorar tudo, ir a todos os lados, falar com todos os NPCs, entrar em qualquer casa, subir qualquer montanha. Na altura, por isso simplesmente não havia, e Shenmue marcou a diferença por isso mesmo. Shenmue foi o primeiro jogo realmente open world. E é algo que hoje em dia nós já tomamos um pouco por garantido quando um novo jogo é anunciado, mas na altura este jogo foi incrível. Eu não o joguei na altura, na totalidade, mas cheguei a jogar em casa de amigos meus que tinham a Dreamcast. E como eu disse ainda há bocado, não é um jogo para todos. É sem dúvida alguma um daqueles títulos que desenha ali uma linha no meio, mas o que é certo é que quem não gosta, não gosta. E é perfeitamente compreensível. Mas quem entende a cena, quem se deixa agarrar por Shenmue,
fica imediatamente um fã. E claro, eu mencionei GTA também, porque na altura já existia o GTA, mas o GTA era muito diferente na altura, não era em 3D. E o Shenmue, sem dúvida alguma, que influenciou muito o GTA e outros jogos do género que vieram a seguir. Portanto, para vocês que gostam de histórias super imersivas, para vocês que gostam de explorar todos os recantos existentes no jogo, se nunca jogaram Shenmue, joguem Shenmue. Ora bem, este último jogo, eu vou trazer um pouco de controvérsia aqui, porque este jogo não é propriamente um RPG. Há quem diga que é um RPG, há quem diga que não é um RPG, se bem que há bons argumentos a ambos os lados. Nós estávamos em 2000 com o Shenmue, mas agora vamos recuar ainda mais no tempo. Vamos recuar até o ano de 1986. Ora, porquê o ano de 86 e porquê trazer um jogo que não é bem um RPG? Vamos falar de NES, Nintendo Entertainment System, a primeira consola da Nintendo. A NES, a.k.a. a Famicom, foi sem dúvida alguma uma consola recheada de bons RPGs, RPGs que foram pioneiros. Já mencionei alguns como o Final Fantasy, o Dragon Quest. Podemos também falar de Super Highlight, podemos falar de Battle for Olympus, podemos falar de Faxanadu. Teve muitos exclusivos e outros que não eram exclusivos, eram ports muito, muito bons. E a razão de eu optar por incluir este jogo nesta lista e não um desses RPGs genuínos, chamemos assim, tem a ver com a influência e a importância e o peso que este jogo trouxe para o género. E claro, eu estou a falar do original Legend of Zelda. E sim, é verdade, o primeiro Zelda lançado em fevereiro de 1986. É um RPG, não é um RPG? Vamos concordar em que é um jogo de ação e aventura, mas um jogo de ação e aventura repleto de elementos de RP. Acho que todos podemos concordar com isso. Portanto, porquê de eu estar a sugerir Zelda e não estar a sugerir, por exemplo, o primeiro Dragon Quest ou o primeiro Final Fantasy? Este jogo, o primeiro The Legend of Zelda, saiu antes desses jogos. E sem dúvida alguma que os influenciou bastante. É um jogo que envelheceu bem, é um jogo apelativo para os dias de hoje. Talvez não, é um jogo difícil, é um jogo que nem todos os fãs de Zelda gostam de jogar, mas não se esqueçam disto, pessoal, estamos a falar de 1986, eu nem sequer era nascido. Temos de apreciar e admirar este jogo por aquilo que ele foi na altura, e novamente não é um RPG 100% genuíno, claro que isto é uma temática aberta à discussão, portanto digam o que é que vocês pensam aí na caixinha dos comentários, mas todos os ingredientes que fazem de um jogo um RPG estão presentes aqui no primeiro jogo de Legend of Zelda. O sentido de exploração, a evolução da personagem, fazerem parte de uma história, um plot, um universo super, super bem detalhado para a altura. E embora não andasse por cá na altura, eu conheço muitos fãs de Legend of Zelda e para muitos fãs desta franquia, o original continua a ser o melhor deles todos. E claro, é um jogo que também, na minha opinião, é um jogo que revolucionou o mundo dos videojogos em geral. E novamente, embora não seja para todos os gostos, acho que é um daqueles títulos que qualquer gamer deveria jogar pelo menos uma vez, nem que seja para ver como é que era o mundo dos videojogos na altura. E foi este o vídeo, pessoal. Estes foram os 5 RPGs que, na minha opinião, qualquer fã do género ou curioso deveria jogar pelo menos uma vez. Muito obrigado por assistirem ao vídeo, pessoal, e por favor, deixem aí na caixinha das descrições quais os RPGs que vocês aconselhariam a quem está a começar a dar os primeiros passos no género. Quais foram os RPGs com que vocês cresceram? Não se esqueçam de acompanhar o pessoal do Café Mais Geek nas redes sociais e se tiverem a oportunidade passem pelo meu canal de YouTube Retro Raider e subscrevam. Por hoje é tudo, pessoal, vemo-nos no próximo vídeo e como sempre, Game a lot!